Olá! O programa de hoje vai falar de adultos que sentem atração sexual por crianças e adolescentes, ou seja, pedofilia. Este mês, mais de 100 pessoas foram presas na Operação Luz da Infância da Polícia Federal, que também apreendeu milhares de arquivos com material pornográfico envolvendo menores de idade. Para conversar sobre este assunto, estão aqui no estúdio a coordenadora geral de promoção dos direitos da criança e do adolescente, Heloísa Egas, do Ministério dos Direitos Humanos, e também a psicóloga e representante do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal, Vanusa Salles, especialista em terapia de família, desenvolvimento humano e inclusão escolar. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Antes de começar a nossa conversa, vamos ver uma pequena reportagem sobre o tema. O Brasil realizou recentemente a maior operação de combate à pedofilia da história, a Luz da Infância. Mais de 100 pessoas foram presas em flagrante em 24 estados e no Distrito Federal. No farto material pornográfico apreendido, havia desde uma espécie de manual sobre como abordar crianças na rua ou na escola, até um vídeo com desenho animado para ensinar os menores a se comportarem numa relação com adultos. Ao todo, foram apreendidos mais de 150 mil arquivos com conteúdo pornográfico, a maioria hospedados em ambientes virtuais, como a Darknet e a Deep Web. A complexa navegação desses espaços, protegidos pelo anonimato e pela criptografia, além da ausência de fronteiras na internet, ampliam a propagação desses materiais. A mega operação mostrou também que o combate a esse tipo de crime precisa ir muito além. Levantamento anual do Disque Denúncia, feito em 2015, contabilizou 50 casos de crianças sexualmente abusadas por dia. Como muitos abusos não chegam ao conhecimento das autoridades, por mais assustadora que seja a estatística oficial, ela apenas representará a ponta do iceberg, indicando quão mais grave é esse tipo de ataque à infância no país. Muitas vezes, o agressor é um familiar. Portanto, além de combater a pedofilia, é preciso conscientizar a sociedade para proteger as crianças, inclusive dentro de casa. Bom, vamos começar então esclarecendo exatamente o que é pedofilia, porque o termo causa ainda muita dúvida na sociedade. A gente vê aí algumas confusões nas redes sociais, na mídia. Então, vou começar contigo, Vanusa. O que é exatamente pedofilia? Pois é, a pedofilia, ela na concepção da psicanálise é uma perversão sexual, né? É um comportamento que leva adultos a se satisfazerem com imagens infantis ou com qualquer que seja relação sexualizada e erotizada do corpo infantil, né? E na perspectiva da psicologia, é uma alteração de comportamento mesmo, né? A gente pode dizer, e pelo código do DSM, Classificação Internacional das Doenças, ela traz com CID específico, dizendo que é uma doença, né? Que é uma doença. Deve ser tratada. Sim. Certamente, né? Deve ser tratado. Inclusive, o CID específico é o F56, né? Ele tem um CID caracterizado, que eu acho até complexo como é que você identifica ou como é que alguém vai ao médico e tem um CID, né? Diz, olha, tem essa doença. Mas para o tratamento e alguns casos, e eu particularmente na minha experiência profissional desconheço algum caso de uma pessoa que chegou com esse diagnóstico, com esse laudo, mas o tratamento em geral começa pelo tratamento psicológico, né? O tratamento existe e é eficaz? E é eficaz, desde que o sujeito se disponha a esse processo, a esse procedimento, né? Porque é o que é menos incomum, né? Porque eu tenho já algum tempo de trabalho e trabalho em escola, sou psicóloga escolar também. A gente encontra os abusadores, mas nunca nesse outro lugar, no lugar de adoecido, de procurando o tratamento adequado, o tratamento psicológico. E o pedófilo, ele pode ter esse desejo sexual, mas não cometer o crime, que é ir realmente atrás da criança, né? Sim. Tem várias facetas, né, desse quadro e dessa leitura psicológica que a gente pode até dizer, né, de um tratamento. E a gente já teve isso, por exemplo, tratando em novelas e situações diversas, mas nós temos um caso lá na escola que é o avô.
o abusador. E aí a gente também aqui, a gente pode até fazer o debate no sentido de dizer, é diferente o abusador do pedófilo? Por exemplo, né? Porque a matéria diz, olha, uma grande maioria dos abusadores ou dos pedófilos são familiares, estão no âmbito familiar. Como é que a gente protege a criança desse... E é exatamente desse delito, né? Dessa evasão, porque ela é vulnerável, ela é menor, ela é criança, ela é vulnerável, né? Nós da escola temos essa grande preocupação, né? Como é que nós vamos proteger a criança no outro ambiente que não da escola? Pois é, Luiz, e a gente sempre ouviu falar essa história mesmo, de que o ambiente mais comum é no seio familiar, onde tem mais casos de pedofilia, propriamente dito. E a gente vê nessa operação que apareceu na reportagem, teve um caso no Paraná, uma das mulheres presas era uma mãe que tinha relação sexual com seu filho de 11 anos enquanto o padrasto gravava. Então a gente vê que quando a gente pensa em familiar, pensa em algum familiar mais distante, um tio, que enfim, não é distante, mas que não seja a própria mãe ou o próprio pai, mas isso parece ser comum também, né? A questão da violência, principalmente a sexual, né, contra crianças e adolescentes, ela é um fenômeno muito complexo, né? Então não dá para você classificar que a pessoa que comete essa violência, ela só comete essa violência em função de uma doença. Não, ela comete essa violência em função de muitos outros fatores, né? Existe uma tolerância, muitas vezes cultural, né, com relação a se cometer atos violentos, aí não só a violência sexual, mas qualquer violência, por enxergar a criança não como um sujeito de direitos, como um titular de direitos, né? Não se enxergar ela como um ser humano que ela é desde o nascimento. Enxergar como alguém menor, né? Então, antes do ECA, a gente tinha o Código de Menores, que expressava, inclusive, isso na terminologia. E aí você tem relações desiguais, né, entre adultos e crianças em função de uma série de fatores, da autoridade exercida no campo da escola, no campo da família, né? E que isso, muitas vezes, pode conduzir, sim, à prática de atos violentos, né? No campo das políticas públicas, da forma como a gente trabalha no Ministério, o Disque 100, que é o serviço de denúncia que a gente tem, ele classifica a violência sexual em alguns subtipos, né? E dois deles, que são os que têm o maior índice de denúncia, são o abuso sexual e a exploração sexual. E aí o que diferencia? O abuso sexual, ele vai ser uma forma de violência sexual contra uma criança, que vai estar marcada muitas vezes por relações de confiança. Então, eu te dou não, deixa eu fazer um carinho em você. Então, se confunde muito com essa coisa do carinho, isso causa muita confusão na criança, porque ela não consegue diferenciar, mas ao mesmo tempo ela experimenta sentimentos de culpa, de que aquilo é errado, de que aquilo ela não se sente bem com aquilo. E a exploração sexual, ela já vai ser um tipo de violação marcado por uma troca comercial, né? E aí, em geral, você vai ter quadrilhas especializadas que vão produzir material, que depois vão acabar chantageando a criança, a família daquela criança com esse material. Ou então a exploração sexual, por exemplo, no contexto do turismo, né? No contexto, por exemplo, nas regiões de fronteira, nas regiões que são marcadas por obras e empreendimentos. Então você tem uma multiplicidade de fatores que vão interferir na forma como essa violência se expressa, né? E nas causas dela. Então, de fato, não é uma discussão simples. E aí, como a Vanusa colocou, no campo do transtorno clínico, do transtorno psicológico, é ainda mais subjetivo, né? Como você diferenciar, como você entender que é por isso e não é por outros fenômenos que estão influenciando aí no processo. E é importante destacar também que não necessariamente o adulto tem que fazer alguma coisa com a criança, mas se ele simplesmente tiver ali as imagens de crianças, enfim, tiver no seu computador arquivos, no seu dispositivo móvel, no seu dispositivo móvel, isso já é um crime. Sim, porque tem gente que acha que não, que só quando o adulto procura a criança. Não é bem assim. Não, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele protege a criança contra todas as formas de violência e ao longo desses quase 30 anos que ele foi promulgado, ele foi sofrendo uma série de modificações justamente para acompanhar as mudanças sociais no entendimento sobre o que é a proteção integral de crianças e adolescentes. Então, em 2015,
2008 houve uma reforma legislativa no Estatuto profunda que trouxe, de fato, essa tipificação desses vários crimes cometidos, né, esses crimes de natureza sexual cometidos contra crianças e adolescentes no âmbito dos meios de comunicação. Então, é filmar, é armazenar, é disseminar, é vender, é produzir. Então, são uma série de verbos que foram incluídos, né, no Estatuto para tipificar. Então, é isso. Hoje, se você tem a posse de um material que é pornográfico, né, que tem crianças ali praticando atos sexuais, se tem a posse disso, isso é considerado um crime, sim. E qual é o perfil do pedófilo? Do que eu tenho conhecimento e do que eu acompanho, ele não tem uma cara, não tem uma conotação, né? O caso que mais me choca, assim, é quando a linha colateral direta, né? Esse caso que eu acompanho já há 2 anos, que é um avô, né? Mas tem um outro elemento que eu gostaria de trazer para o debate, que muito tem se discutido de que o pedófilo foi abusado em algum momento da sua trajetória de vida. Mas as pesquisas têm comprovado que não, né? Que necessariamente não tem essa correlação. Então, a gente tem ainda mais uma dificuldade de identificar e de dizer, ó, tem essa cara, ou é o pai, ou é a mãe, né? Quando você traz esse dado, dizer a mãe, que a gente sempre acha, a mãe, essa figura sagrada, né? É quem mais pode proteger a criança, porque a criança na condição de vulnerável, de incapaz, de se proteger ou de se impor a uma condição que lhe é colocada, então assim, em geral é a mãe essa figura protetiva que a gente, né, eu trabalho muito com as crianças no sentido de instrumentalizar elas para o enfrentamento, né, porque nós temos... falar sobre o problema para as crianças diretamente. Quando eu digo instrumentalizar, é exatamente isso, explicar para ela como é isso que se dá educando mesmo, né, na escola, como a gente tem esse papel educativo, então até que ela compreenda esse processo, porque se a gente for pensar na nossa infância, quando a gente tinha 6, 7 anos, as ideias eram muito anuviadas, minha mãe fala isso, muito anuviadas na nossa cabeça. Eu primo sempre pela a criança, né? Então, onde está essa criança e onde ela estará daqui a algum tempo? Bom, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e a gente volta já, não saia daí. O Diálogo Brasil de hoje trata de pedofilia, ou seja, de abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes. A publicidade pode ser um instrumento importante contra a pedofilia, mas também pode ser um problema. A diretora executiva da ANDI, Comunicação e Direitos, Miriam Praguita, alerta para os riscos da erotização precoce nas propagandas. Quando nós falamos sobre pedofilia, sobre abuso, muitas vezes nós não prestamos atenção sobre um aspecto que é o aspecto da publicidade. O que acontece hoje em dia é uma erotização precoce de crianças e adolescentes. Então, quando uma propaganda quer vender um silicone para uma menina de 8 anos, ou quer vender uma quantidade enorme de produtos de maquiagem para meninas de 6 anos, isso vai acelerando um processo sexual e erótico nessa criança. Então, muitas vezes isso fica invisível na sociedade e nem os próprios pais percebem que isso está acontecendo. Então, todo esse trabalho de acompanhamento dentro de casa, da publicidade, do acesso às redes sociais, é um trabalho fundamental que deve ser feito pelos pais, por nós, pais. Heloísa, essa questão da publicidade, o que acontece é que a criança, ela perde um pouco a noção de até onde pode ir, até onde um adulto pode fazer um carinho, enfim, ela fica extremamente sexualizada e não sabe muito bem como lidar com os adultos. Explica pra gente melhor qual é essa relação.
Bom, o tema da publicidade em si é um tema, dá um programa só sobre isso, né? Mas a questão é a interferência dos meios de comunicação sobre os padrões de comportamento, sobre as preferências de consumo. No caso de crianças e adolescentes, elas são perversas na medida em que a criança não consegue diferenciar exatamente o que é realidade do que é fantasia, sobretudo as crianças menores. No caso dos adolescentes, eles vão acabar sendo pautados e eles vão experimentar os sentimentos de pertença ao grupo, ou de não pertença, também em função da capacidade de consumo. Transpondo um pouco essa reflexão para o tema da violência, né, sexual contra crianças e adolescentes, eu acho que a reflexão é um pouco na linha do que a Vanusa estava colocando antes, né, sobre a questão do autocuidado, da autoproteção. Né? Então, a criança, ela vai crescendo, vai se desenvolvendo e ela vai estabelecendo uma relação com o próprio corpo dela. Então, ela, quando um bebê, essa relação está muito mediada pelos cuidados que ela recebe da mãe, do pai, que é troca a fralda, dá de mamar, pega no colo. E à medida que ela vai crescendo, ela vai ganhando autonomia sobre o próprio corpo. Então, chega a partir de uma certa idade, por exemplo, se a criança está na escola, os professores não dão mais banho nas crianças, não ficam mais mexendo nas crianças. Justamente para a criança entender que o corpo é dela, que ela tem que cuidar do corpo dela, inclusive as partes íntimas dela, ela tem que aprender. E os pais também têm um papel importante nesse sentido, de ensinar, de explicar. Não, olha, seu corpo é seu. Então, por exemplo, essa questão de você está lá com a criança, você é a mãe e está com seu filho, e aí você vai cumprimentar uma amiga sua. A amiga é sua, não é amiga do seu filho. E aí você vai lá e obriga a criança a dar um beijo e um abraço naquele adulto que ela não conhece. Ela começa a crescer com a referência de que é normal se eu abraçar e beijar pessoas estranhas, que eu não conheço. Então, essa coisa de forçar o contato físico, né? Uma coisa é você ensinar a criança que ela tem que ser educada, que ela tem que cumprimentar as pessoas, ter padrões de sociabilidade básicos. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ensinar que ela tem que ter contato físico, né? Nós adultos não fazemos isso. Por que a gente acha que as crianças devem fazer? Tem que ser submetidas a isso, né? A questão exatamente. A questão da violência sexual, ela passa muito por essa relação da criança com o próprio corpo, dela entender a autonomia que ela tem sobre o próprio corpo, o direito que ela tem, né, de não quero beijar essa pessoa, né, e vou dizer não e vai ficar tudo bem. E, por outro lado, também, se acontecer, ela ter a liberdade de poder fazer essa revelação, né, de uma maneira espontânea para alguém que ela confia, que pode ser alguém na escola, pode ser a mãe, pode ser o pai, ou pode ser uma outra pessoa da confiança dela, e ela não ser desacreditada. Porque justamente por esse entendimento de que as crianças às vezes não separam a realidade da fantasia, as crianças acabam sendo colocadas em dúvida. E isso também representa um fator de sofrimento e vai prolongando ainda mais o atendimento necessário que essa criança vai ter que ter para poder superar essa violação. E nós falamos aí da publicidade, mas tem a questão da internet. A gente vê que hoje a internet é um meio propício, né, para essas relações entre crianças e adultos, e que a criança muitas vezes é vulnerável e nem percebe a violência que está sofrendo. Pois é, eu sempre digo que a internet é um território sem lei, né? Porque a gente ainda está aí tentando colocar leis para o nosso país onde possibilite aqueles que infringem as regras, né? E pouco palpável isso. Então, é muito complicado a gente pensar, por exemplo, que criança de 9, de 10 anos, ainda nessa fase que ele está ainda introjetando valores morais, que ele ainda está saindo desse mundo da fantasia para uma concepção maior de realidade, e aí eu estou falando dos níveis de desenvolvimento humano, né? Ter um smartphone ou ter acesso livre à internet sem ter um balizador, né? Então, os adultos irresponsáveis, e aí nesse caso a família, quem está diretamente convivendo com a criança, é que vai ter que estabelecer isso, porque por mais que a gente, o psicólogo ou nós da escola digamos para a criança, olha, isso não pode ou não deve, né? O nosso trabalho, a tentativa que a gente tem feito é muito de conscientização, tanto das crianças quanto dos pais, nessa correlação. Mas cada família tem um jeito de funcionar e tem uma forma de estabelecer regras e limites para as suas crianças. Então, ainda continua sendo um terreno terra de ninguém.
sem lei. Mas acho que vale a mesma questão, né? Assim, do diálogo, né, com a família. Então, os pais entenderem como é que essa criança está navegando na internet, o que ela está acessando. Não na perspectiva de proibição, mas na perspectiva de proibir a internet não é o caminho. Não é o caminho, até porque elas vão usar escondido, né? As crianças das gerações anteriores, quando elas eram proibidas de fazer alguma coisa, o que elas faziam? Faziam escondido. Então, isso faz parte desse processo também, desse diálogo intergeracional. Então, o caminho é o diálogo, é acompanhar o que meu filho está fazendo, com quem ele fala na internet, com quem ele conversa. Né? Então, tem havido um crescimento das denúncias no Disque 100 do grooming, que é o aliciamento. É a criança conversar com pessoas estranhas na internet, que podem se fazer passar por outra criança ou por outro adolescente, ou não, que vai seduzindo essa criança, às vezes vai marcar um encontro, às vezes vai pedir para mandar uma foto sem roupa, né? Então, tem havido um crescimento das denúncias e isso expressa também o aumento do acesso, muitas vezes não supervisionado, né, das crianças à internet. Porque tem uma coisa da internet que é o envolvimento. Qualquer um de nós fica extremamente envolvido, perde horas. E a gente diz, nossa, passou tanto tempo, nem inclusive deixa de fazer outras atividades que são importantes, que é correr, que é subir em árvore, que é brincar. E esse envolvimento, né? Como ela pode ser envolvida. E aí, eu acho que, eu sempre digo, ficar de olho, tem que ficar de olho, né? Você tem que estar atento. Filho, o que está acontecendo aí? Não, né? Vou olhar o que você está fazendo. Essa semana eu dei uma entrevista e falei isso para a jornalista. Falei, olha, eu tenho uma filha de 19 anos. Eu digo para a garota, eu estou de olho em você. E eu faço esses gestos. Não é porque você é adulta que... eu faço esses gestos para as crianças também na escola. Estou de olho em você. Né? Além da Ao denúncia. mesmo tempo que trago elas para essa afetividade, para essa consciência, para esse diálogo, né? Explica pra gente, além da denúncia, o que os pais têm que fazer ao descobrirem uma relação abusiva na internet ou no ambiente familiar mesmo, na prática, desconfiar ou realmente descobrir. Denunciou, mas e como é que se constrói ali agora a tornar a criança mais confiante ou aliviar aquele trauma que ela tenha vivido? Quais são os passos? Eu acho que as variáveis, né? Que a gente precisa primeiro ponto considerar. Nunca colocar em dúvida a palavra da criança. Ela pode não saber expressar como um adulto a violência que ela está sofrendo, mas ela vai expressar, né? De alguma maneira, assim, principalmente se é uma criança pequena, que ainda está na primeira infância, ela vai dizer, né? E aí esse processo da escuta mesmo, né? Atenta, ativa e que acredita na palavra da criança, ela é fundamental, assim, acho que eu fiz um estágio no Ministério Público, quando estava ainda na graduação, e a gente trabalhava com 2 promotores. Um deles, o que a gente trazia, ele considerava, o outro não considerava o depoimento da criança. E hoje a gente tem, inclusive, uma luta no Brasil que é o depoimento sem dano, que é os psicólogos escutando as crianças a partir das suas histórias de violação. Né? Então, porque nós temos as técnicas, nós nos preparamos profissionalmente para fazer essa escuta, né? Para o diálogo com a criança. E aí, às vezes, numa configuração de não falar, porque ele está muito impactado, a gente também usa o instrumento do desenho, que é muito significativo e é muito interessante, porque ele traz retratado no desenho a violação. Qualquer que seja ela, de qualquer ordem. Né? Às vezes, numa projeção, quando eu digo desenho uma família qualquer, ele projeta naquela família ou na própria família o sofrimento vivido. E nesse campo da escuta o Estado avançou bastante, né? Então, esse ano a gente teve aí a aprovação, né, da lei que traz, né, que institui o sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes que são vítimas de violência, que estão em situação de violência. Então, a legislação, ela institui, né, o depoimento especial, a escuta especializada, que é a sequência do atendimento. Então, essa criança sofreu uma violência, então, não importa quem é que atendeu primeiro ela, se foi a escola, se foi o conselho tutelar, se foi o CRAS, o que importa é essa criança ela vai ser atendida de uma maneira acolhedora, humanizada, de forma a não prolongar mais ainda o sofrimento que ela está experimentando e sem obrigá-la também a falar repetidas vezes sobre o que ela está vivenciando. Né? Ela acaba sofrendo a violência várias vezes, ela tem que repetir a história várias vezes. Que é o processo que a gente chama de revitimização. Né? E aí quando ela chega lá no processo judicial para falar diante do juiz o que aconteceu, ela já repetiu 9, 10 vezes aquela violação
situação, e ela diz, não, agora eu não quero mais falar. E aí você, inclusive, você coloca em xeque o próprio processo de responsabilização do agressor, porque a prova que vai sendo produzida no campo judicial também vai sendo prejudicada nesse processo. Então, a gente hoje tem essa lei que foi aprovada, a gente tem dentro do governo federal os parâmetros de escuta de criança e adolescente em situação de violência, que busca, de fato, trazer essa orientação para os vários serviços, né? Então, no campo da educação, da saúde, da assistência social, da segurança pública, de como ouvir, né? Assim, independente de qual é o meu papel específico no atendimento dessa criança, porque do psicólogo vai ser um, do assistente social vai ser outro, do conselheiro tutelar vai ser outro. Cada um tem a sua competência e isso está determinado dentro do documento. Mas existem coisas que todos devem fazer, porque todos têm a obrigação de proteger, né, essa criança, evitando estender ainda mais o sofrimento que ela já experimentou. Podemos falar em prevenção desses casos? Podemos falar. Eu acho que toda e qualquer ação educativa ela é uma ação preventiva, né? Então, quando a gente orienta a criança, quando o professor na sala de aula trata, por exemplo, da questão da higiene, né, da higiene corporal, e ele diz, olha, o seu corpo, só quem pode tocar. Então, às vezes a gente encontra pais muito apreensivos, então ele, olha, ninguém pode tocar em você, e a criança fica, né, um pouco agitada, e a gente vai acalmando os pais também. Na escola nós temos uma prática, na terça-feira nós tivemos um encontro com os pais, foi muito bacana, e a gente leva convidados, outros profissionais, inclusive, para falar de vários temas, de várias temáticas, e uma das temáticas, nós fizemos isso na reunião de pais agora, dizendo sobre isso, inclusive com orientação do CDCA, porque eu também sou conselheira do CDCA, para os pais ficarem atentos. Então, isso é preventivo. Isso é preventivo quando a gente diz para a criança, né, da internet, dos cuidados que ela tem que ter, porque ela está nessa fase de fantasia e realidade, de que não tem ainda claro para ela o limite. Então, eu acho que tudo isso é preventivo, né? São ações preventivas, além das grandes ações parceirizadas, que a gente pode fazer com a família e com a escola, mas também com as representatividades, né, de controle social, dos órgãos de controle e do próprio governo. Heloísa, suas considerações finais. Como enfrentar isso agora no Brasil? Você já falou dos novos protocolos, enfim, o que pode avançar? Bom, o nosso desafio, né, essa é uma lei que foi aprovada esse ano, então o nosso desafio agora é colocá-la em prática. Acho que apostar realmente no caminho da prevenção é um caminho importante, do autocuidado das crianças e, sobretudo, nesse contexto do diálogo intergeracional entre adultos e crianças, né? Então, o olhar do adulto entendendo aquela criança como um ser humano, como um titular de direitos, tanto quanto ele adulto, né? Com uma escuta ativa, entendendo que aquela criança tem as suas demandas, mas ela vai ter um jeito diferente de expressar as suas demandas. Então, acho que esse olhar cada vez mais aproximando mesmo, né, para a gente diminuir essa assimetria nas relações entre adultos e crianças. É isso. Muito obrigada pela participação de vocês. A nossa conversa chegou ao fim. Eu agradeço as participações da Coordenadora Geral de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, Heloísa Egas, e da representante do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal, Vanusa Salles. Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam sempre bem-vindas aqui no Diálogo Brasil. E se você quiser saber mais sobre o programa, entre no nosso site da TV Brasil. Nós voltamos na segunda que vem, mas não se esqueça, o programa agora é às 10h30 da noite.